A brisa que soprava sobre Caelos, o pequeno reino, não trazia o perfume de flores exóticas ou o calor do luxo, mas sim o cheiro pungente de ferro, sal e carvão. Aninhado à beira de um mar gelado e encravado entre picos rochosos, Caelos era mais uma colônia de trabalho do que um reino propriamente dito, uma das menores posses do grandioso império de Aster. Para a princesa Anne, confinada na colônia de ferro e sal, Aster era uma lenda, um brilho distante e opressor. O que diferenciava Aster de qualquer outro lugar no mundo era sua relação com o arcano. Em Aster, a magia não era uma habilidade rara ou um dom misterioso. Era a própria fundação da sociedade. Os cidadãos mais notáveis eram os arcanistas, uma casta de feiticeiros, sábios e engenheiros que teciam a energia primordial no cotidiano. A tecnologia arcano-mecânica faziam com que as rodas da vida em Aster girassem movidas à magia. Em vez de vapor e carvão como em Caelos, Aster usava cristais de energia refinados, que alimentavam luzes, transportes, carruagens levitantes e embarcações aéreas e sistemas de defesa complexos. Seu poder bélico não residia apenas em navios robustos, mas em armas arcanas capazes de desintegrar frotas inteiras. O conhecimento preservado era o centro da história não contada. Aster abrigava as maiores bibliotecas arcanas e os arquivos do tempo. Seus sábios eram os guardiões do conhecimento perdido, das lendas sobre a criação do mundo e das profecias. Este conhecimento era mantido sob vigilância rigorosa. Era o maior segredo do império e a ferramenta final de controle sobre os reinos coloniais. O poder de Aster era mais do que força bruta. Era a convicção de sua própria superioridade. Seus imperadores, frequentemente arcanistas poderosos, governavam não por medo imediato, mas pela certeza inabalável de que nenhuma colônia conseguiria existir sem a benevolência mágica de Aster. Enquanto Caelos se agarrava a rochas frias e minérios brutos, Aster se estendia sobre um vasto planalto, abençoado por um clima temperado e rico em recursos naturais. No coração do reino ficava a capital, Astra, uma cidade que desafiava o céu. Seus edifícios não eram meramente construções, eram monolitos de mármore e metal arcano que pareciam ter brotado da própria terra. As ruas eram largas, os palácios imponentes e a cidade era envolta em uma aura de luz permanente, um brilho mágico que não era sol, mas sim a emanação constante da energia que ali residia. Longe da aspereza de Caelos, Aster possuía vastos campos férteis, florestas exuberantes e rios de águas cristalinas. Era a antítese do reino de Anne. A abundância e a beleza eram a regra, sustentadas e potencializadas pelo poder mágico de Aster. Em Caelos, a menção a Aster evocava uma mistura de reverência absoluta e ressentimento contido. Eles sabiam que forneciam o metal para os navios que protegiam o império, mas recebiam em troca apenas as cotas, a disciplina e a sensação de serem eternamente secundários. Aster para Anne representava a tirania sutil. Era o lugar onde seu valor era zero, onde a sua vida era uma nota de rodapé insignificante. A nobreza de Aster era a que ditava que o trabalho braçal de Caelos era mais importante que a vida de uma princesa. A riqueza e a magia de Aster eram um muro que separava seu pequeno, frio e indesejado mundo do verdadeiro centro de poder. Se Caelos era o corpo que extraía o minério com sangue e suor, Aster era a mente fria e brilhante que manipulava o arcano e decidia o destino de todos sem nunca precisar sujar as mãos com a poeira de carvão. Era o lugar onde a magia, a fonte de tudo, estava concentrada, mas de onde vinha a negligência que moldou a vida de Anne.
foi neste cenário cinzento e industrial que nasceu a Princesa Anne. Seu título não lhe dava privilégios à primeira vista. A sociedade de Caelos, centrada no trabalho braçal da mineração e da forja, valorizava unicamente os meninos, futuros mineiros fortes, futuros mestres ferreiros. O nascimento de uma menina era, na melhor das hipóteses, um evento menor. O nascimento de uma princesa, neste contexto, uma decepção silenciosa. Anne cresceu como uma sombra no castelo de pedra e fumaça. Seus traços eram um contraste marcante com a palidez do reino. Possuía uma beleza austera e sombria. Cabelos negros que pareciam absorver a luz, caindo lisos e pesados sobre os ombros. Olhos negros, profundos e perscrutantes, que pareciam conter mais perguntas do que respostas. Sua pele pálida como a neve não derretida realçava a escuridão de seu olhar, conferindo-lhe uma aparência frágil, que, no entanto, escondia uma resiliência de ferro. Apesar de ser a única filha do regente de Caelos, ela foi negligenciada por sua própria família. Seu pai, o visconde que governava a colônia em nome de Aster, mal a notava, concentrado em gerar um herdeiro forte para a sucessão e em atingir as cotas de produção exigidas pelo império. Sua mãe, absorvida pelas poucas formalidades sociais que a colônia permitia, via em Anne um fardo, uma prova de que não havia cumprido sua principal missão: dar um filho homem ao marido. Anne não aprendeu a bordar ou dançar. Aprendeu a observar a quietude dos mineiros, a mecânica violenta das gruas de carga e o silêncio respeitoso que a menção a Aster impunha. Enquanto os poucos primos e filhos de oficiais eram levados aos navios em construção para aprenderem sobre quilha e mastro, Anne estava sozinha na biblioteca empoeirada, lendo mapas náuticos e manuais de engenharia que ninguém havia se preocupado em esconder dela. A princesa de Caelos era uma ironia, nascida para o trono de um reino de minério, mas tratada como a pedra mais inútil no caminho. Mas no fundo de seus olhos negros, por trás da palidez que se confundia com o frio eterno de Caelos, uma pequena chama de poder, o mesmo poder que se concentrava em Aster, mas que havia se manifestado ali, na mais esquecida das colônias, começava a ser alimentado pelo mais amargo dos combustíveis, o desprezo.